Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família, irmã, bom dia, povo abençoado para abençoar. Graça e paz do Senhor nosso Deus, sejam todos vocês muito bem-vindos. Já cheguem aqui deixando os likes, os corações, os comentários. O nosso endereço aqui no YouTube é o Clovis Man. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e, por favor, compartilhe nosso canal, ajudando assim o nosso canal. Clovis Man é o nosso endereço aqui no YouTube. Nós temos ministrações também lá no Instagram. Lá é o Clovis Apoio Oficial, aqui no YouTube, Clovis Man. Então ajuda a gente se inscrevendo no nosso canal. Tudo bem? Já deixou seu graça e paz? Faça isso agora. Escreva aí assim: eu desejo a todos um dia abençoado, um dia de sucesso, um dia de bênção e de crescimento na presença do Senhor nosso Deus. Já deixou seu graça e paz? Muito bem. Vamos à palavra do Senhor agora. Bíblia Sagrada, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, o acontecimento mais importante de todos os tempos, tá bom? O acontecimento mais importante de todos os tempos: morte, sepultamento e ressurreição de Cristo Jesus. Nosso último encontro, nós conversamos sobre não sermos enganados, tá bom? Não sermos enganados. Paulo fala assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Nós somos os mais miseráveis de todos os homens, nós continuamos nos nossos pecados. E Paulo fala: veja bem, se Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é que vocês dizem que não há ressurreição? Aí eu falei para vocês, uma igreja assim, tão cheia de dons e que não cria na ressurreição em sua maioria. O Paulo fala isso, né? Lembre-se que a carta aos Coríntios é uma provocação que Paulo está tendo pelos próprios coríntios, né? Sobre o casamento, sobre a imoralidade, sobre processar irmãos da fé, e agora sobre ressurreição. Uma igreja tão cheia de dons, tão assim, bem construída, né? Falando com relação aos dons, ao ensinamento, assim, e não crê na ressurreição. Aí Paulo chega ao ponto e fala assim: se Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é que vocês falam que não existe ressurreição? E se não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou. Ele começa assim, lá no versículo 1, né? Se não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil, a nossa fé é inútil, nós continuamos com nossos pecados, e a gente que renuncia, que nega a nós mesmos, que negamos a nós mesmos, somos os mais tolos. E aí nós chegamos aqui, né? Uma fé que vale a pena viver, não se deixe enganar. Isso aí o que é? Isso aí é o versículo de número 33. Não se deixe enganar, nós já conversamos sobre isso, é só para a gente ter um ponto de partida. As más companhias corrompem os bons costumes, recuperem o bom senso, como convém, e parem de pecar. Não crer na ressurreição é pecado, gente. Parem de pecar, pois alguns são ignorantes quanto a Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Como é que não existe ressurreição, rapaz? Você está doido? Se não existe ressurreição, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é inútil. Nossa fé é inútil. Estamos com nossos pecados ainda. Somos os mais tolos de todos os seres humanos. E se Cristo ressuscitou, como é que as outras religiões creem nisso? Como é que vocês podem viver assim se Cristo não ressuscitou? Né? E aí vem, mas alguém pode perguntar, nessa mesma esteira de não crer na ressurreição, alguém pode perguntar como os mortos ressuscitam. Porque é assim, né? Quando a gente não quer praticar uma verdade, nós vamos fazendo perguntas. A gente vai perguntando. Eu não quero fazer nada, não quero praticar nada, então eu vou questionando. Não faço nada, não libero nada, não contribuo com nada, e vou perguntando, como assim? Como assim? Mas alguém pode perguntar: como os mortos ressuscitam? Lembre-se que a primeira carta de Paulo aos Coríntios são perguntas que o Paulo está respondendo, perguntas dos próprios coríntios. Fiquei sabendo pelos da casa de Cloé que há divisões entre vocês. Não é certo isso, que há divisões no corpo de Cristo.
Nós somos muitos membros, mas um corpo só. Do mesmo jeito que um corpo tem muitos membros, assim é a igreja de Cristo. Depois ele fala, vem cá, como é que vocês falam que é o templo de Deus e vocês continuam nesta prática? E depois ele fala assim, veja bem, se vocês são de Deus, como é que vocês praticam uma imoralidade tão terrível? E depois, se vocês são o templo de Deus, como é que vocês levam um outro irmão ao processo, aos processos judiciais? Esse é capítulo 6. E agora, no capítulo 15, como é que vocês dizem que não há ressurreição? Vocês são doidos? Se não há ressurreição, nós estamos nos nossos pecados ainda, porque a morte de Cristo é para a remissão de pecados. Se não há ressurreição, então não há morte, não há sepultamento e nós estamos nos nossos pecados. Outra coisa, se não há ressurreição, nós somos os mais tolos de todos os homens. Nós que negamos a nós mesmos, que renunciamos, que andamos pelo caminho apertado, entramos pela porta estreita. Se não há ressurreição, logo não houve sepultamento, logo não houve morte, nós estamos nos nossos pecados. Nós então somos os mais tolos que estamos abrindo mão de um montão de coisas e não tem ressurreição, não tem perdão, não existe isso. Você está doido? É isso que o Paulo está raciocinando com eles aqui no capítulo 15. Então não se deixe enganar. Aí vem a outra pergunta. Como os mortos ressuscitam? Tá vendo só? Sempre quem não quer praticar a verdade vai perguntando até o fim do mundo. Vai perguntando. Não faz nada, não estabelece nada, não contribui com nada, aí fica sempre perguntando, como assim? Como assim? Se não há ressurreição, nós estamos nos nossos pecados, somos os mais miseráveis. Como os mortos ressuscitam, eles continuam. Aí Paulo vai falar. Alguém pode perguntar como os mortos ressuscitam? Com que espécie de corpo virão? Com que aspecto de corpo? Com que substância de corpo virão? Verso 36. Insensatos, tolos. O que você semeia não nasce a não ser que morra. Olha Paulo partindo para as metáforas. Olha só, vocês são tolos. O que você semeia não nasce se não morre. É óbvio. Uma semente de qualquer coisa que você lança na terra, a primeira coisa que acontece é o apodrecimento. Morre aquela casca, apodrece a casca, morre a casca, e o germe que está dentro floresce. A força da vida é muito maior que a força da morte. Apodrece a casca, morre aquilo, então nasce. Se não houver o apodrecimento, se não houver a morte, o germe que está dentro da semente não nasce. Paulo fala, vocês são tolos, é tão simples, olha para a natureza. Olha para a natureza. O que você não semeia não nasce se não ser mortas, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas um simples grão, como um trigo ou outra qualquer planta. Quando você lança uma semente na terra, quando ela não volta com aquela casca. Aquela já não tem mais. Quando eu lanço uma semente de manga na terra, aquele caroço duro, tanto é que os especialistas nos ensinam o seguinte: quer fazer uma boa plantação de manga? Tenta remover aquela casca, ajuda a terra, remove aquela casca, procura tirar o que está dentro sem danificar o germe, aí você planta aquilo, você já ganha assim meses e meses no processo. Porque aquela casca não volta mais. Então vocês perguntam, como ressuscitam os mortos? Com que corpo eles virão? Vocês perguntam. Paulo responde, tolos, insensatos, o que você não semeia, não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que voltará, que virá a ser, mas apenas um simples grão, como de trigo ou de outra planta. É lógico que o nosso corpo virá com essa visibilidade que a gente percebe, mas não terá a mesma substância. Porque esse corpo aqui não é esse corpo biológico que sangra, não é para a eternidade. Isso aqui é para cronologia, isso aqui é para temporalidade. Esse corpo biológico ele dura um tempo,
Ele enfraquece, ele encurva, ele enruga. Esse corpo aqui. Então, do mesmo jeito que eu lanço uma semente na terra, e quando ela volta, ela não volta com aquela casca, ela vai ter casca, mas uma casca nova, bela, bonita. E aqui Paulo está falando que esse outro corpo da eternidade é um corpo eterno. É um corpo que resiste a qualquer coisa. Uma das coisas mais lindas do Novo Testamento é o milênio, que o texto sagrado diz, e não dá para ser simbólico, que nós reinaremos com Cristo aqui na terra 1000 anos. Já pensou que coisa linda? Ressuscitaremos, voltaremos e viveremos aqui 1000 anos antes daquele desfeche, daquela conclusão de tudo lá, da grande tribulação, do juízo final, onde tudo aquilo vai ter um período de milênio. É uma das grandes coisas do cristianismo. Ninguém pode bater o martelo, ipsis literis, como é que vai ser, mas ninguém nega que é curioso o milênio. É curioso o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos, Cristo reina aqui conosco 1000 anos antes do desfecho final. É lindo demais. Só nós temos um enredo assim. A gente pode discutir como é que vai ser a ordem, como é que acontece a ordem desse milênio, como é que é esse milênio ali, mas que é um tema curioso, é muito curioso. Então Paulo fala: quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas um simples grão como de trigo ou de outra planta, mas Deus lhe dá um corpo segundo a vontade dele e dá a cada espécie de semente um corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Aí, veja bem, então vamos por parte aqui, porque isso aqui é muito gostoso, muito bonito. Vamos aqui, então ele pega a metáfora da semente. Quando eu jogo uma sementezinha lá de laranja, sei lá do que, na terra, aquela casca ao redor morre, apodrece, então a vida vem. E quando essa vida vem, ela vem com outro corpo. É lógico que é o mesmo formato, segundo a espécie. Se for de laranja, a semente que vai estar dentro do fruto é um fruto primeiro, com aquele corpo de fruto. Aí dentro desse fruto tem semente, que é o mesmo formatinho, mesmo design, com o germe dentro. Mas não é a mesma casca que apodreceu e que morreu. Mas se aquela velha casca não morresse, não viria essa outra casca. Então, primeiramente, a metáfora da semente é muito importante. A metáfora da semente. Quando ele fala, quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser. A semente, no caso, insensato. Insensato. O que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas um simples grão, como o de trigo ou de outra planta. Pense qualquer uma delas. Mas Deus lhe dá o corpo segundo a vontade dele. A vontade dele já é pré-estabelecida. Por exemplo, a laranja nunca volta com outro corpo, é sempre o corpo de laranja. Tanto o corpo laranja como a semente dentro daquela laranja nova. É sempre o mesmo formato. Pode ter uma diferenciazinha aqui pelo apoio que ela sofre, pela compressão que ela sofre, onde ela foi colocada. Por exemplo, você pode ter hoje frutas que originalmente eram redondas virar quadrada, mas é o homem que interfere. Você pode pegar e ter melancias quadradas, só você colocar um objeto onde ela vai desenvolver que seja quadrado. Então você pode, mas originalmente ela é redonda, então uma laranja sempre vai ser daquele formato, sempre vai ser redonda. E mesmo que você interfira nessa casca mais externa, a semente dentro dela tem o mesmo formato. Lá você não interfere. Dentro daquela laranja, que de repente você interferir no formato externo, a semente tem o mesmo formato. Porque isso é pré-estabelecido. Deus pré-estabeleceu X corpo para X fruto. O corpo da banana de um jeito, o corpo da pera de um jeito, o corpo da melancia de outro jeito, o corpo da manga de outro jeito. Nós até podemos, nós, criaturas de Deus, filhos de Deus, podemos interferir nessa aparência mais externa, mas o formato da semente é o mesmo. Não é a mesma casca que apodreceu, não. Não é a mesma casca, não. Mas o germe que estava ali, a vida vital que estava ali dentro daquela semente, ela vai fazer de novo nascer uma outra casca, porque Deus pré-estabeleceu isso. Então eles falam assim: como é que ressuscitam os mortos?
Pergunta que essa que ainda é feita hoje ainda. Como é que esses mortos viram? Ainda bem que nós temos Cristo Jesus, né, meus irmãos? Cristo Jesus, né? Ele ressuscitou, todos viam que. Mas vem cá, falam que não conheciam Jesus. Quando viram, não conheciam. Bom, embora ele tivesse as marcas das feridas, o corpo dele era um corpo. Imagina um corpo que resiste a fogo, a água, a obstáculos. Era um corpo majestoso, mas era ele. Era o Pedro pescando, o Pedro e o João pescando depois da ressurreição, quando olhou falou: é o Senhor, entendeu? Quando os discípulos de Emaús, cheios de frustrações, depois de Jesus desaparecer, eles falaram assim: era o Senhor o tempo inteiro. E vem cá, a prova de que era o Senhor é que, veja bem, quando ele falava assim, nosso coração não ficava aquecido, quando ele falava, então veja, alguns falam assim, mas não era Jesus, não era igualzinho Jesus, era igualzinho, é que os homens estavam frustrados, decepcionados, e outra coisa, sem contar o corpo glorioso que era o corpo de Jesus. Véio. Ele mostrou as marcas, não quer dizer que sangrava, mas ele mostrou as marcas das feridas, mas era um corpo glorioso que passa a parede. Gente, um corpo que passa a parede é um corpo diferenciado. Meu. Um corpo caindo aos pedaços, por aí, não atravessa a parede, pelo contrário, para no primeiro obstáculo. Então, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? São polêmicas, né? É sempre assim. Quando eu não quero praticar, eu quero arrumar conversinha, mas fazer perguntinhas bobas, entendeu? Mas o Paulo explica, insensato, o que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser. Aquele morre, aquele apodrece, cai e desaparece. Mas apenas um simples grão, como o de trigo ou outra planta, não se apegue ao trigo, mas Deus lhe dá o corpo segundo a vontade dele, é algo pré-estabelecido. O corpo de um ser humano é assim, ué, 2 braços, 2 pernas, dedos, olhos, desse jeito assim. Ué. O corpo da ave é diferente, ué. O corpo de cada espécie é diferente. Então ele lhe dá o corpo segundo a vontade dele e dá a cada espécie uma semente e dá a cada espécie de semente um corpo apropriado. Falei isso aqui. Você ao ver a laranja, quem conhece nega que é uma laranja, ela pode ser pequena ou grande, mas é o corpo de laranja, entendeu? Você não vê uma laranja com o, não quer dizer que não possa, mas não é normal você ver uma laranja comprida, entendeu? Comprida, em forma de cubo, por exemplo. Você até pode interferir nisso, mas dentro da laranja, a semente tem um corpo, não tem um corpo? Não é aquele corpo que apodreceu, porque ela sumiu. É uma casquinha nova, que lá apodreceu, ficou feio, enrugado e apodreceu. E o germe veio a nascer. O germe veio a nascer. Agora é um outro corpo. Então veja, como é que vai? Se alguém pode perguntar, como os mortos ressuscitam? Com que espécie de corpo virão? Como ressuscitam os mortos? Então Paulo usa a metáfora da semente. Ué, vem cá, quando uma semente é semeada, ela não morre e não nasce de novo? E aquela outra casca que vem, outra fruto que vem, não é diferente? É diferente. Primeiro porque quando eu descasco um fruto, ou eu como aquela casca, tem fruto que eu como com casca em tudo, outro eu descasco, aquela casca vai embora, já não está mais ali. Só fica mesmo a sementezinha, o corpo é idêntico. Então veja, se aquela semente não morresse, não nasceria outra. Então Paulo já começa por aí. Olha para a natureza. Na natureza acontece ressurreição todos os dias. Na natureza está acontecendo ressurreição todos os dias. Todos os dias está acontecendo ressurreição. Morre e o germe nasce. Então, como ressuscitam os mortos? Olha para a natureza. Como os mortos ressuscitam? A casca apodrece, o germe renasce e começa o processo de novo. Tá bom assim? Como ressuscitam os mortos? Os mortos ressuscitam? Olha para a natureza. A natureza sempre está havendo ressurreição.
E quando não há ressurreição, aí tem a chamada extinção de uma espécie de frutas, extinção. Com certeza existem frutos na Terra que já não existe mais, porque perderam a semente. Quando perde a semente, acabou. Enquanto você estiver jogando semente na natureza, enquanto você estiver jogando semente, está acontecendo a ressurreição. A casca morrendo e o germe renascendo. A casca morrendo e o germe renascendo. Então, como ressuscitam os mortos? Do mesmo jeito que acontece na natureza. Olha para a natureza. A ressurreição dos mortos, lógico que olha para a natureza. Sempre está havendo ressurreição. Como é que ressuscita? Olha para a natureza. A semente apodrece e cresce um novo fruto. Tá bom? A natureza nos ensina sobre ressurreição. Vamos falar isso aqui? A natureza nos ensina a realidade da ressurreição. A natureza nos ensina a realidade da ressurreição. Olhando para a natureza, nós aprendemos sobre ressurreição. Tá bom? Vocês perguntarão como ressuscitam os mortos? Com que corpo virão? Com que corpo virão? Um corpo renovado, forte e destemido. A natureza aponta para a ressurreição. Muito obrigado por sua presença aqui, por sua audiência aqui. Eu conto com a sua presença aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Convide seus amigos para participarem conosco. Peço a vocês também que orem por nós. As orações de um justo podem muito em seus efeitos. Peço a vocês também que nos ajude financeiramente. As contas estão aqui abaixo e você pode colaborar conosco, porque precisar nós precisamos, pedir nós pedimos, fica pela sua consciência ajudar ou não ajudar a gente. Vamos orar? Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação. Livra a gente do homem mau, da pessoa amada, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada de excelência. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.